Fala investidor, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club, especialista em renda variável, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar sobre uma das principais ações que estão agora na boca de diversos gestores, analistas e pessoas que acompanham o mercado, que é a Sabesp. Afinal de contas, existe uma boa probabilidade para os próximos meses que a empresa venha a ser privatizada nos mesmos moldes que nós já temos um histórico, e isso poderia destravar um valor absurdo para as ações da estatal de saneamento básico. Então, antes da gente ir para o vídeo, vou te pedir em troca um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Vale lembrar que a Sabesp é hoje a empresa estatal de saneamento básico de São Paulo, assim como existem, por exemplo, a Copasa e também existe a Sanepar, que são outras empresas de saneamento básico dos seus respectivos estados. Acontece que, a partir do marco regulatório do saneamento, que foi aprovado lá em 2020, a gente percebe o movimento de que algumas dessas empresas se tornem privadas. Afinal de contas, o Brasil ainda está muito atrasado no quesito de universalização dos serviços básicos. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, a gente tinha metade da nossa população sem acesso à coleta de esgotos. É fato que no estado de São Paulo, especificamente, até já era um dado maior, hoje cerca de 80% do esgoto já é colhido, já é coletado, mas ainda assim é um número muito baixo quando a gente compara o nosso país com outros países mais desenvolvidos. E você tratar essa questão do saneamento básico como uma prioridade, isso eleva bastante a qualidade de vida e, consequentemente, até mesmo a riqueza da população. E o que, além, isso sem contar com o fato de doenças que são transmitidas por causa dessa falta de coleta de esgoto. Então, isso realmente pode destravar muitas coisas positivas para o nosso país. E nesse caso, para as empresas que trabalham aqui nesse setor, a gente também entende que existem boas perspectivas. Afinal de contas, essas empresas, no caso da Sabesp, elas ganham dinheiro justamente quanto mais ligação de água, mais coleta de esgoto elas conseguem fazer. Então, se ainda há muitas pessoas, muitas casas que não foram atendidas pela Sabesp, a empresa pode aumentar as quantidades de ligações, consequentemente processar muito mais base, muito mais esgoto, tratar muito mais água. Então, até mesmo para a empresa, na visão capitalista da companhia, também faria muito sentido, pensando que para os próximos 10 anos ainda há muitos investimentos a serem feitos. Inclusive, em entrevista recente, o governador, e consequentemente o controlador da Sabesp, o Tarcísio, ele disse que ainda há mais de 60 bilhões de reais para a Sabesp investir ao longo dos próximos anos, até que a Sabesp venha de fato a conseguir universalizar os serviços que está previsto no marco do saneamento básico. Só que não basta simplesmente você trazer diversos investimentos, bilhões e bilhões de recursos, se a própria empresa não tem qualidade suficiente para remunerar todos os investimentos que a companhia é capaz de fazer. E nesse caso, nem tudo é culpa da Sabesp, mas também é culpa do seu regulador. Mas antes disso, vamos entender um pouco mais sobre essa afirmação. Porque imagina que você faz investimentos bilionários, mas você não consegue ter o retorno que você deveria ou que você gostaria de ter naquele projeto. Por exemplo, para você investir esses 66 bilhões de reais, você naturalmente precisaria captar muitos recursos, tanto de demais sócios, demais acionistas, através da Bolsa de Valores, como também deveria captar esses recursos através de bancos. Vamos supor que os bancos e os acionistas, em média, vão te emprestar ali um determinado recurso, cerca de 15% ao ano. É aquilo que eles querem para que você pegue o dinheiro deles. Só que imagine que nessa mesma situação, você tem uma taxa de retorno, uma atratividade dos seus negócios de 10%. Então olha só, você tomou o dinheiro a 15% ao ano e ganha 10%. Então você está destruindo valor. Então quanto mais investimentos você faz, mais destruição de valor há. Consequentemente, as ações da Sabesp, quanto mais investimentos ela fizer, ela deveria ser muito impactada. Porque hoje que a gente vê, por ela ser uma empresa estatal, por ela ter uma regulação realmente de todo o setor muito ruim, a cada investimento que ela faz, ela está destruindo valor. Só que a gente enxerga que a partir do momento que existe uma agenda para privatizar a companhia, que deve acontecer até setembro de 2024, segundo as estimativas do próprio governo de São Paulo, esse primeiro problema ele já é eliminado. Porque ao você desestatizar, assim como fez com a Eletrobras, assim como fez com a Copel recentemente, você torna o risco da companhia menor.
Ou seja, se antes o banco e os acionistas queriam emprestar dinheiro para você a 15% ao ano, ao você se tornar uma empresa que é agora de gestão privada, que já tem uma mentalidade muito mais forte, resiliente, que não é afetada por questões políticas, então existe menos risco, você agora consegue ter um custo de capital menor. Então olha só, imagina agora hipoteticamente que você conseguiu reduzir seu custo de capital de 15% para 8%. E você continua tendo os mesmos 10% de retorno naquele seu negócio. Então percebe que agora quanto mais você investe, mais geração de valor há. E nesse caso, geração de valor é uma causa para que as ações se valorizem a longo prazo. Então o primeiro ponto da Sabesp é esse. A gente vê que simplesmente pela empresa se tornar, ou ela venha a ser uma gestão privada, ela consegue reduzir o seu custo de capital e ainda há muitos investimentos para serem feitos. Aqui como base aproximada, a empresa tem capacidade de quase dobrar a sua quantidade de ativos que são remuneráveis, ou seja, quantidade de ligações, câmbios e tudo mais, ela quase consegue dobrar até o final dessa década. Então, olha o tanto de capacidade que a empresa tem de gerar valor, caso realmente ela tome as melhores decisões. Então, olha só, isso por si só já tem uma capacidade, uma responsabilidade de fazer com que as ações da Sabesp venham a ter uma boa valorização. Porque, de fato, hoje as ações da empresa estão descontadas quando a gente analisa quais são as suas grandes perspectivas futuras. Mas, além disso, ainda há uma outra possibilidade, um outro caminho que vem a potencializar esse tamanho de potencial de valorização que a empresa possa ter, que se refere à mudança de regulação. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação com as empresas distribuidoras de energia. Também por serem empresas que fornecem serviços básicos para a população, também acaba se enquadrando em regulações parecidas com o que a Sabesp hoje trata. Então vamos entender como funciona o pagamento pelos serviços dessas empresas que atuam em monopólio natural, por ser simplesmente a única empresa que pode atender determinada área durante determinado período. Nesse caso, o governo, ou melhor, as agências reguladoras, estabelecem quanto você pode ganhar por oferecer aquele tipo de serviço. Ou seja, você pode ganhar no máximo tanto. Então agora depende de você, empresa, se tornar mais competitiva, reduzir as suas ineficiências, ficar realmente uma empresa muito mais enxuta, a ponto de conseguir pegar aquela receita que você sabe que você vai ganhar ao menor custo possível, porque assim vai sobrar mais margem de lucro, e é isso que grande parte das empresas distribuidoras consegue fazer com muita facilidade. E é interessante que essas empresas distribuidoras conseguem investir tanto em eficiência e produtividade que elas conseguem capturar essa margem de lucro. Ou seja, elas têm já aquela receita que elas sabem que elas vão receber, e agora, cada ano que passa, elas conseguem reduzir um pouco desse seu custo. Ou seja, vai ganhando cada vez mais margem de lucro. E ainda assim, é interessante porque parte desse aumento de produtividade que as empresas distribuidoras conseguem ganhar, também é repartido com os próprios consumidores. Então, ganha as duas formas. Ganha os consumidores finais, que conseguem ter acesso a uma tarifa mais barata, e também ganha a empresa que vai ter uma margem de lucro maior. Mas no caso das empresas de saneamento básico, a história não é bem assim. Porque por mais que elas estejam hoje basicamente em voltas da mesma regulação, do mesmo modelo de capitalização, mas por terem agências reguladoras diferentes, algumas questões políticas diferentes, essas empresas não conseguem capturar, ou pelo menos levar esse ganho de produtividade todo ano que elas têm feito, levar isso para a sua receita. Então não há estímulo para que essas empresas tenham produtividade, porque se ela tiver para essa produtividade, ela simplesmente não vai ganhar nada em troca. Então não há um incentivo natural para que as empresas busquem isso. Então, é o primeiro ponto. A gente tem que quebrar esse incentivo ruim, esse incentivo negativo que a empresa tem, para algo que ela consiga ganhar se ela mesma investir em mais eficiência e mais produtividade. Tomando como base, por exemplo, a quantidade de funcionários que a Sabesp tem em relação às suas unidades econômicas atendidas, tanto de casas atendidas, ou a quantidade que ela gasta de material, de serviços, de pessoas em relação hoje a todas as suas ligações, a gente percebe que o custo de funcionário da Sabesp ele é muito mais alto. Aqui como base, o funcionário da Sabesp hoje gira algo ao redor de R$250 mil por ano para a empresa. Enquanto outras empresas privadas, até mesmo no saneamento básico, esse custo é de R$100 mil. Ou seja, hoje a empresa é muito ineficiente, ela é muito improdutiva, mas a partir do momento que existir uma mudança de regulação, isso está para acontecer, isso pode acontecer pelo menos, a empresa tem grande capacidade de ganhar assim que ela conseguir também ser mais produtiva. Então é mais um ponto que a empresa tem que ela pode trabalhar daqui para frente. Então, se hoje a gente trabalha com a Sabesp tendo uma margem EBITDA na casa de 40% a 45%, a gente espera com que, após essa regulação, seja uma empresa que venha atingir o mesmo patamar de outras empresas privadas,
como é o caso de que possuem margem EBITDA acima de 50%. Então, olha só, aqui são duas perspectivas fortíssimas. Hoje a gente entende que a Sabesp pode se tornar muito mais produtiva, ela tem muitos investimentos para fazer a um determinado custo de capital muito menor. Então, é mais eficiência e muito mais potencial de crescimento que ela tem a partir de tantas ligações, a partir de tanto tratamento de esgoto, de coleta de água que ela tem daqui para frente. Então, de fato, é uma ação que ela tem dois grandes potenciais para destravar. E caso nenhum e nem outro venha se concretizar, não é uma empresa cara, é uma empresa que está nos padrões. Então, o que a gente enxerga é que essa é uma empresa que talvez tenha um potencial de queda baixo, afinal de contas ela não é cara hoje do jeito que ela está, mas se as coisas acontecerem, ela tem um grande potencial de valorização. E eu falo isso com base no seu valuation, né? O preço que a gente paga por determinado ativo. Isso é, o múltiplo mais famoso que para o setor de saneamento básico é o EV, que seria o valor de firma da empresa, dividido pela sua base de ativos regulatórios. Ou seja, tudo que a empresa tem de ativos que podem ser remunerados. Então são todas as suas ligações que ela recebe por isso. Então nesse caso, geralmente a gente vê que empresas privadas têm esse EV sobre essa base de ativos regulatórios ao redor de pelo menos uma vez. E que nesse caso da Sabesp, ele se encontra entre 0,7 e 0,8 vezes. Então ela tem já o potencial de pelo menos chegar até uma vez. E se a gente for seguir outras empresas, por exemplo, de distribuição de energia de gestão privada no Brasil, como a Equatorial, a Energisa, o EV sobre essa base, esse valor de firma sobre a base de ativos regulatórios está quase aí a 1,3 vezes, 1,5 vezes. Então há muito potencial. Então hoje, pegando tudo que a empresa vale no seu valor de firma em relação à sua base de ativos regulatórios, existe uma remuneração muito pequena. Porque o mercado já entendeu que hoje a empresa não é produtiva, já entendeu que seu custo de capital é muito alto e que quanto mais investimentos ela fizer, mais ela vai distribuir valor. Então hoje o mercado já precificou a empresa realmente num cenário negativo, mas como já foi dito, ela tem alguns potenciais para destravar esse valor. Chegamos então ao final desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quer ter acesso à maior cobertura de análises de ativos do Brasil, seja em ações, em fundos imobiliários, em ativos no exterior, renda fixa, você pode fazer parte do Simpla Club, que é o maior clube de investimentos para holders do Brasil. Aqui no link dessa descrição você tem acesso. Aproveite todo o nosso ranking de oportunidades para investir com muito mais segurança, muito mais confiança, com apenas 10 minutos do seu mês para isso. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se sim, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, uma inscrição no canal para que você possa me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores.